Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um 100% Talks. E hoje é um programa junto com a 100% Esporte. E hoje nós vamos falar basicamente sobre esporte. Na verdade, vai ser sobre a cabeça no esporte. Vocês vão entender o porquê da cabeça no esporte. E para isso nós estamos recebendo a doutora Leninha Wagner. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite, é um imenso prazer, uma alegria estar aqui com você. Doutora, a senhora tem um currículo vasto que é de dar inveja. A senhora pode falar um pouquinho da senhora? Eu vou abreviar para que não fique Sim. muito longo, né? Eu sou PhD em neurociência, sou doutora em psicologia, sou neuropsicóloga, psicóloga e psicanalista. Sou perita também em psicologia, mas acho que é o suficiente, né? Então, esse é basicamente o motivo de que a gente vai falar da cabeça no esporte. Então, nós Sim. vamos destrinchar isso. E hoje a conversa é um pouco sobre a ansiedade no esporte. Doutora, o que é a ansiedade no esporte? É algo muito bem-vindo esse tema, ainda mais no janeiro branco, né, onde a gente fala de prevenção e promoção da saúde mental. Quando nós falamos de ansiedade, todos nós temos um nível de ansiedade. E o cérebro humano, ele está preparado para um pico de ansiedade diante de um perigo. O problema é quando ele cronifica e adoece a gente. Então, no esporte, a ansiedade, quando o atleta está extremamente ansioso, ele vai ter erros, ele vai ter reações fisiológicas, porque toda emoção, ela descarrega no corpo uma resposta fisiológica. Então, diante de uma competição muito importante, de um pódio a ser conquistado, o atleta não preparado, não tendo a gestão emocional, ele pode ter picos de ansiedade. Quais são os sintomas? Ele pode errar, ele pode fazer um movimento equivocado, ele pode ter uma lesão, taquicardia, algum tipo de batimento cardíaco, não só a taquicardia, mas outras alterações, pressão arterial elevada, sudorese, tontura, o que efetivamente vai fazer com que ele perca o desempenho de todo o potencial que ele tem de tanto tempo de treinamento. Então, o controle, a gestão emocional, principalmente para regular o nível de ansiedade, é de suma importância. E doutora, qual é o impacto de não gerenciar? Quando você não gerencia as suas emoções, quando você perde a aptidão de modular, você vai ter dentro do esporte, né, movimentos equivocados, como eu falei, então o risco de você se machucar, se lesionar. Você imagina um atleta que treina 4 anos para um momento olímpico, para um pódio, e naquele momento, Simone Biles teve isso, né? Ela teve o que a gente chama de twists, quer dizer, temporariamente uma desconexão entre o sistema límbico e o lobo temporal, onde há um rebaixamento da atividade do lobo pré-frontal, que você não consegue ter a memória muscular que você treinou tanto, e naquele momento você não realiza o movimento perfeito. Então, quem não gerencia a má gestão da emoção vai fazer com que a pessoa perca a sua performance, perca o seu potencial de ação no momento em que a competição exige que você esteja ali afiado, de prontidão para executar aquele movimento. A ansiedade descontrola todo o organismo. E essa gestão ela é muito importante, né? Doutora, como é que o atleta ele pode perceber? Ele tem como ele perceber que ele, caraca, eu tô ansioso ou é porque me corrija se eu estiver errado. Tem a ansiedade e tem o momento de alerta, que é aquele gás a mais que ele tem que ter adrenalina. Qual é a linha tênue que divide um do outro? São esses picos. Quando você está frente a algo que é novo, a gente tem ali no tronco encefálico, né, o nosso sistema de alarme do cérebro. Você vai ser convocado por um momento especial da sua vida. Nesse caso, a emoção que você tem ali, ela é extremamente motivadora. Eu não posso ir desmotivado. E esse nível de ansiedade, ele me traz essa motivação para dar aquele gás extra e você entrar na competição concentrado, com foco atencional totalmente ligado naquele momento. Então, esse nível de ansiedade que descarrega ali cortisol e adrenalina, né, ele é super importante.
para você entrar com essa motivação de competição. Porém, quando esse nível está exacerbado e o cérebro não desliga esse sistema de alarme, a sua amígdala dentro do sistema límbico, né, principalmente a amígdala cerebral, ela fica super ativada. Então ela joga na corrente sanguínea uma carga de neurotransmissor, de cortisol e adrenalina, que paralisa o atleta. Ele não consegue render, não consegue fluir, não consegue executar movimentos que já deveriam estar na memória muscular dele, quase que de maneira automática, para executar aquele movimento, que ele faria de olhos fechados. Mas ele fica num estado ansiogênico tão grande, com pensamentos tão negativos, com falta de autoconfiança, quer dizer, insegurança, e tudo isso vindo da má gestão emocional. Entendi. Doutora, isso pode acontecer só por causa daquele momento ou pode ter uma consequência externa, por exemplo, uma situação em casa, alguém que está na plateia ali assistindo ele? Muito bem lembrado. Quando você acompanha um atleta, geralmente em atletas de alta performance, eles têm uma equipe multidisciplinar, porque muitas coisas são importantes. O sono, o estado psicológico dessa pessoa, a alimentação, o social dela, a rotina, eles precisam de disciplina. Então, quando há um acompanhamento, você já começa a perceber que tem uma alteração no comportamento. Ele está menos focado, ele está com estímulos distratores, com pensamentos geralmente intrusivos, negativos, repetitivos, que vão roubando dele essa manutenção do foco atencional. E a gente vai percebendo que tem ali uma ansiedade instalada que está sendo cronificada. Então, nem sempre é por conta daquele momento em especial. Às vezes, em momentos de Olimpíada, o atleta ele está sempre representando. Ele está representando o time dele, ele está representando a equipe dele, ele está representando um estado, uma nação. E esse peso da responsabilidade, que a gente poderia traduzir em fama, o peso da fama, ele precisa ser trabalhado desde as bases, para que a pessoa aprenda a lidar que ela é uma peça daquele quebra-cabeça, e não o todo. Então, ela não está representando a nação, ela está representando a equipe. Então, ela tem que fazer uso desse calendoscópio ali, de toda a equipe. E não subestime o poder do trabalho psicológico na vida de um atleta. A gente precisa da mente para que o corpo esteja respondendo de forma motora, na prontidão daquele movimento que é esperado, bem. Se a mente não está bem, o corpo não estará. Não, com certeza. E doutor, é verdade que esse momento de ansiedade pode simular aquele momento de fuga? Que tem a adrenalina que chega um momento de fuga. Se assemelha muito, é algo que se torna quase que irracional. Sim, é um medo muitas vezes irracional. Se você for perguntar, porque efetivamente a gente tem o medo real de o ataque de algo ou de alguém, por exemplo, se você está caminhando na rua e tem um cão bravo sem coleira e vem na sua direção. É um risco eminente à sua integridade física e você tem segundos para tomar uma decisão. Toda decisão é eminentemente emocional. Então você luta, entra em corpo ali com aquele enfrentamento daquele perigo real ou você foge. Quando essa ansiedade está exacerbada, quando você está encharcado de cortisol e adrenalina, você não consegue fugir nem correr, você paralisa no geral. Tem gente que frente a uma competição, ele literalmente foge, declina, não dá conta. É como até em outras profissões, um cantor que está passando por um momento, todo mundo tem os bastidores da vida. Sim. O palco que se pisa, o pódio que se pisa, é apenas um recorte da vida daquela pessoa. Nós temos os bastidores ali, né? Às vezes está acontecendo algo e a pessoa, um cantor, por exemplo, na hora que sobe ao palco um palestrante e que se vê diante de toda aquela plateia, não consegue tomar a decisão de seguir em frente, de enfrentar. E muitas vezes ele declina, ele foge daquele lugar. Em alguns atletas ele pode errar no movimento,
ou ele pode fugir, sair daquela situação e não competir, como se fosse um WO, né? Sim. Ele não compete. A ansiedade está diretamente ligada a essa tomada de decisão, de luta ou fuga, ou de paralisia frente àquele perigo real ou subjetivo, porque às vezes não tem um perigo ali, né? É a Sim, subjetividade da subjetividade. pessoa que está se sentindo enfraquecida, com pouca autoconfiança, insegura, na verdade. Então, isso não é uma regra geral. Cada corpo, cada pessoa reage de uma maneira diferente. Mateus, no mundo humano não existe regra, né? Às vezes, pessoas diferentes reagem de forma diferente ao mesmo estímulo. E às vezes, curiosamente, a mesma pessoa reage de forma diferente àquele estímulo que ela já teve uma resposta anterior, mas tem ali um aprendizado. Em alguns momentos nossos, né, de conversa, nós já conversamos que na vida não muda o observador, mas muda o ponto de observação sobre você mesmo. É o que a senhora estava falando antes do caleidoscópio. Isso, exatamente. A gente tem um calendoscópio ali que vai mudando de cor e de forma, né? Então você vai criando uma biblioteca comportamental. Você vai trazendo para você, diante da experiência da vida e da perspectiva que você tem, do ponto que você está olhando para trás, tudo que você já viveu, você transforma erros em lição, constrói uma nova versão de você mesmo para consumo próprio e para oferecer com quem você se relaciona. O ser humano é um ser muito social, mas não tem receita pronta. E dentro do esporte, quando a gente faz acompanhamento de atleta, é muito personalizado, não só pelo esporte que ele pratica, pela constituição física dele, mas pelo perfil psicológico daquela pessoa. Precisa ser algo muito personalizado que sirva para ela. Até porque o atleta, principalmente de alta performance, ele é levado ao extremo, né? Da mesma maneira que é levado ao extremo físico, eu creio que o mental também, né? Faz Exatamente. sentido? Total. A gente é um conjunto, né? Existe aí muitas camadas que o ser humano está atuando, muitos mundos que ele está transitando e orbitando o tempo todo. Nós somos um ser biopsíquico, social e espiritual. Tem algo em nós que transcende a isso que é o corpo físico, ao ego físico. Tem um outro ego. Eu não sei se você já participou, já presenciou casos que um atleta sofre algum acidente ou uma outra pessoa de vida dita normal e que ele sofre uma amputação. Sim. Você já percebeu que muitas vezes essas pessoas reclamam de que, por exemplo, amputou o pé direito e ele diz: eu estou com coceira no dedão do meu pé direito. Ele não tem mais o pé direito. Como é que está coçando o dedo? Ou dor no meu pé, ele não tem mais o pé. Então a gente tem um esquema sensorial desse ego físico instalado no cérebro. E muitas vezes esses nervos que conduzem impulsos, tem um exame chamado eletroneuromiografia, que a gente vai detectar a força, né, do impulso para determinados movimentos e dores e tudo mais. Porque é tudo muito cerebral, tem uma circuitaria neural ali de estímulos para todos esses membros superiores e inferiores, para toda essa inervação. Então esse esquema sensorial do corpo físico também está dentro do nosso cérebro. Imagina quantas nuances emocionais nós temos. Atletas que se envolvem, por exemplo, com droga, já tivemos muitos, né? Sim. E que eles tentam legitimamente parar, verdadeiramente parar, precisa de muita ajuda e muito acompanhamento. Você nunca ouviu um atleta dizer: eu tento, mas é mais forte do que eu, que mora em você, que é mais forte que você e que está te dominando. E é isso que em psicoterapia a gente fortalece, esse ego que tem que ser o senhor da casa. Nós temos o id, o ego, o superego. Então esse ego precisa ser fortalecido para que ele faça a gestão emocional do id, que é completamente inconsciente e nos domina, mas também ele possa observar todo o aprendizado das leis, das normas, das convenções sociais que o superego introjeta e que a gente tem que caminhar na vida fazendo essa gestão, né? Desses três eus, desses três egos que moram em mim. É o ego que tem que dominar tudo. Então isso é super importante, a gente ter esse trabalho psicológico
para todas as pessoas, mas talvez para o atleta muito mais, porque como você muito bem mencionou, foi feliz na sua observação, eles são levados ao extremo físico, mas também emocional. Interessante. Essa questão que a senhora comentou sobre a coceira no dedo do pé direito, é a mesma, a explicação é a mesma daquela experiência que o cara esconde o braço, põe um braço de plástico e vem com a faca? É a mesma experiência. Eu tive uma vez um caso de uma paciente que sofreu uma amputação no punho, ela estava pilotando uma moto, sofreu um acidente e sofreu uma amputação. E ela tinha muita dor na mão que ela não tinha mais. Então, se você simular o movimento de ficar com o punho fechado durante muito tempo, daqui a 5 minutos, realmente a sua musculatura está muito dolorida. Mas como fazer para soltar se ela não tinha mais a mão? Então, essa questão de enganar o cérebro não entende o não. Tanto é que quando a gente está ensinando crianças de 1 ano, 2, 3, dificilmente você diz assim para ela, não beba essa água. Ela vai entender só o que existe. Existe a água e eu vou beber a água. Ela não entende o não, ela não entende a subjetividade da não existência. O cérebro dela não está preparado para isso. O nós, muito menos. Se eu olhar para você agora e falar, não pense na bandeira do Brasil. É a bandeira do Brasil. Exatamente. Então, nesse caso dessa paciente, eu usei a mão que ela tinha, pedi para ela fechar, coloquei ela diante do espelho e deixei ela olhando para o espelho. Em psicoterapia a gente vai ganhando muita intimidade, muita liberdade, muita confiança na vida de quem a gente acompanha. E fui conversando com ela, abrindo a mão dela e massageando todos os dedos, fazendo realmente uma massagem relaxante. E o que o cérebro entendeu? Quando você se olha no espelho, nós aprendemos a nos olhar no espelho. E a nossa imagem está como? Rebatida, invertida, ao contrário. O seu lado direito vira o esquerdo, e o esquerdo vira o direito. Tanto é aprendido assim, a nós construirmos o nosso eu externo diante do espelho, que quando a gente se vê, hoje em dia já é mais normal, porque a gente está com o celular o tempo todo tirando selfie, foto, mas a gente, antigamente, quando as fotos eram impressas, você se olhava e se estranhava, porque o seu cérebro não conseguia reconhecer você invertido ali na foto, não estava assim, porque ela foi impressa, né, foi revelada, como a gente falava antigamente. Então você pode sim enganar o seu cérebro. Tudo na vida do humano é treino, comportamento, por mais que tenha ali uma natureza primitiva que vai formando a sua origem da vida, que vai trazendo um traço do seu perfil psicológico e da sua personalidade, mas vai se acumulando a isso o caldo cultural que você é fervido, cozido, preparado, né? Aonde, quando, com quem, a ambiência, com quem você se relaciona, a sua herança neurobiológica e quem você é de fato. Agora tem muita coisa que é treinável. Na infância, quando a gente vai interagindo com essa criança e criando o alicerce da construção do psiquismo dela, essa primeira fase vai atravessar todas as outras fases, para você ser um pré-adolescente, um jovem adulto, enfim, um adulto maduro, um idoso, você precisa primeiro passar pela infância. E essa infância vai atravessar todas as outras fases e vai ficar dentro de você. No momento de euforia ou no momento de extremo impacto emocional negativo, né, de um trauma, é essa criança, é essa natureza mais primitiva, esse traço psicológico mais forte que tende a saltar e aparecer. Como aparece? No comportamento. Eu não sei se você está feliz, chateado, alegre, contente, estimulado, se você ficar inerte. Quando você começa a falar e a se comportar, aí eu consigo perceber, através do seu comportamento, o que está atravessando aí a sua alma. Então, um adulto é só uma criança que cresceu. A gente estava conversando isso Sim. cedo. Doutora, o que acontece na cabeça do atleta ali, numa visão mais, vou botar assim, neurológica, técnica, durante esse momento de ansiedade da competição? Frente a algo que é novo, né? Cada competição é uma novidade.
Claro que com o tempo de experiência, a pessoa vai ganhando essa autoconfiança, ela vai criando uma memória muscular, mas nada diferente do que nós já conversamos aqui. Quando você está sob forte impacto emocional diante de um enfrentamento, e uma competição é sempre um novo enfrentamento, a sua amígdala cerebral ela fica extremamente ativada. Quando ela fica muito ativada, ela vai jogar na corrente sanguínea cortisol e adrenalina, que vai rebaixar toda a atividade do lobo pré-frontal, que é onde está a cognição, as funções executivas, que seria o encadeamento de ideia, a leitura de cenário, a interpretação, mas principalmente a manutenção do foco atencional. Quando você tem ali o sistema simpático e parasimpático funcionando de maneira equilibrada, você consegue performar muito bem. Por isso que muitas vezes, dentro do atendimento psicoterapêutico, psicológico em atletas, a gente usa técnicas, principalmente a respiração diafragmática, para que a pessoa recupere essa homeostase. Quando você faz respiração diafragmática, você consegue trazer para o sistema parasimpático, que é autônomo, você vai me dizer, mas é autônomo, sim, sistema simpático e parasimpático, ele funciona independente. Você não diz bate coração, tenha uma taquicardia, eu vou dormir, você não para de respirar. Não, tudo isso está ali no tronco encefálico, né, no bulbo, na ponte, no nervo vago. Então, quando você começa a trabalhar essa respiração, você traz a homeostase para o corpo. Saber respirar, a criança quando ela respira, se você observar um bebê respirando, a gente nasce sabendo, vai desaprendendo. Você vê um movimentozinho na barriguinha da criança, né? Nós tendemos a desaprender e a respirar pelo peito, né? Pelo tórax. Então não é uma respiração que leve realmente oxigênio para o seu cérebro. Quando você respira, por exemplo, de maneira consciente, você começa a trazer o seu sistema parasimpático, porque o simpático ele te acelera na hora da ansiedade e você precisa disso. Ele te acelera para você ter prontidão. E o parasimpático, o nome já diz, né? Ele para o simpático, ele freia, ele desacelera. Então a respiração é esse desacelerar. Ele promove muito a fabricação de GABA, de serotonina, esses neurotransmissores do relaxamento. Falamos tanto de ansiedade, de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, de estado de prontidão, mas você não consegue ficar o tempo todo cronificando isso, porque você vai adoecer. A gente precisa desses picos, mas também precisa desse estado de relaxamento, equilíbrio, de homeostase do corpo. E a respiração consciente traz muito isso para o atleta, para que ele tenha naquele momento que ele percebe que está vindo os sintomas, a resposta fisiológica do organismo em cima dessa ativação da amígdala pelo estado ansiogênico, ele pode já por si só interromper esse ciclo com simples exercício de respiração diafragmática. Claro que tem aí um aprendizado, dentre outras técnicas, né? É isso que eu ia perguntar agora, senhora. A senhora trouxe uma ferramenta, tem mais alguma outra que possa ser usada? Tem muitas e, como eu falei, depende da constituição física do atleta, depende do esporte que ele pratica e depende do perfil psicológico dele. Mas, de modo geral, nós poderíamos usar a respiração diafragmática para o relaxamento e para a ativação do sistema parasimpático. Nós podemos usar mindfulness, que é a técnica de você ficar focado no presente, agora, no que você está fazendo, então você consegue controlar os estímulos distratores, os pensamentos negativos, intrusivos, automáticos, repetitivos e entrar num estado de concentração. Então é super importante. A visualização mental é muito importante. É uma espécie de simulação mental. Você já viu como alguns atletas eles treinam exaustivamente em situação similar à competição? Por exemplo, um piloto de carro, hoje em dia até nas autoescolas, né? Na minha época não era, mas hoje em dia tem, né? Então você vai simulando e o cérebro ele vai reagindo. Quando você coloca, por exemplo, um óculos de realidade virtual ou você está num videogame concentrado jogando,
Quem nunca viu a pessoa responder com o corpo ao movimento ali e sentir fisiologicamente, num óculos de realidade virtual, numa montanha-russa, sentir aquele vácuo, né, no No estômago. estômago, enfim. Então, essa mentalização visual traz para ele a capacidade do treino, da memorização muscular e do movimento que ele precisa ter. Muitas vezes você vê em competição aquele atleta que vai entrar dentro da quadra, no pódio, perdão, dentro da competição dele, né, no tatame, enfim, quando ele vai realmente competir, momentos antes ele fechar os olhos, se concentrar, respirar, e ele está mentalizando. É um treino visual, até para ele se ver também performando bem, subindo ao palco, ao pódio, como se ele estivesse já visualizando a vitória dele. Então Entendi. isso é super importante. E volto a dizer, é muito importante o acompanhamento psicológico para que esse atleta seja acompanhado de uma forma bem personalizada. As pessoas são diferentes. Uma equipe de futebol, um time de futebol, os atletas são diferentes. Eles ocupam posições diferentes. Eles têm recurso motor, emocional, técnico, cognitivo diferente. Até os gêmeos, por mais iguais que sejam, a digital é diferente. É diferente, é muito diferente. Existe, hoje em dia já não é mais permitido porque é antiético, mas existe muitas pesquisas longitudinais de gêmeos, tem uma bastante conhecida nos Estados Unidos, de dois meninos gêmeos que eram sistematicamente espancados, violentados, o pai era traficante e a mãe também era dependente químico, enfim, o pai num assalto foi preso e a mãe morreu de overdose logo depois, e eles foram viver uma vida terrível. E foram adotados. Naquela época não tinham o cuidado de adotar irmãos da mesma família. Então cada um foi parar num Num abrigo lar diferente, diferente. num lar diferente. Só que um ficou a vida toda procurando o outro. Não tinha essa coisa de internet, de rede social, essa facilidade do mundo moderno, a tecnologia naquela época ainda era muito embrionária. Enfim, um que sempre procurou o outro, virou médico, neurocirurgião, casou, morava num bom bairro, tinha uma casa, filhos, família, era um bom pai. E aí descobriu que o outro estava preso. E foi visitar, conseguiu e foi visitar. E perguntou: o que aconteceu com você? Por que você se tornou isso? Eu te procurei a vida toda. Aí ele falou: mas o que você queria que eu fizesse? Você lembra do que o nosso pai fazia conosco? De como a nossa mãe nos tratava? Da vida que nós tivemos? Ele falou: lembro. E justamente por lembrar de Eu tudo não queria isso, repetir. eu quis criar um modelo novo para mim, para minha vida, e constituir família e lar de uma maneira com um modelo totalmente contrário àquilo. Então, às vezes, as pessoas repetem ou repelem. Então, a origem nossa é sempre um norteador, uma referência que está aqui, né, no seu inconsciente, para você, como se você pisasse nas pegadas que foram deixadas para você. O ser humano é o resultado de interações muito complexas, né? E a gente é o resultado de tudo que já esteve aqui antes de nós, É falando verdade de... que é a média dos cinco mais próximos? Isso é uma verdade, é a ambiência. Se você, não existe nada mais contagioso do que a emoção. Se você está bem e você está do lado de pessoas que ficam reclamando, o tempo todo criticando, julgando, condenando, daqui a pouco você vai se sentindo oprimido, você é como se tivesse um vampiro emocional aqui, drenando a sua energia vital. E o contrário também se dá quando você está numa mesa de pessoas que estão tratando de temas interessantes, trazendo curiosidades, você vai ficando cada vez mais elevados de pessoas que... Porque tem gente que para cada solução arruma 100 problemas. E tem Sim. gente que para um problema consegue encontrar Sem 1000 solução. soluções. Então, eu só acho que a gente tem que de vez em quando trocar de mesa, porque se você está numa mesa onde só você fala, só você é a pessoa que traz coisas ricas e interessantes, você passa a não aprender, só a ensinar. E é Sim. muito importante que você absorva também, né? Então, eventualmente, troque de ambiência, troque de lugar. O mundo é muito esfera, né?
A Terra é uma esfera, ela roda, então cuide de qual é a condição da energia que você vai colocar. É ascendente para você subir numa espiral, né, ascendente, ou você vai ter uma espiral descendente. Então é só trocar a polaridade da força. Então é bom que a gente esteja sempre em ambientes e coloque sempre a vibração da nossa energia. Nós não somos uma idade, nós somos uma energia. Tem jovem que é velho, tem velho que é jovem. Idade não é maturidade, mas a vontade de saber e transformar experiências e até erros em lições de Em vida aprendizado. e desenvolver sabedoria, isso vale para qualquer mundo, principalmente para o mundo dos esportes. A gente tem no Brasil tantos desportistas, esportistas, gente que foi colocando essa energia, né, positiva num ascendente espiral e que se transformou, se aposentou bem e continua sendo. Olha o Zico, ele continua sendo uma referência para todo mundo, né? Em tudo. E, doutora, a senhora me ensinou sobre aquele neurônio da repetição. Tem a ver com isso, da média? Que a gente tem um neurônio que vê repetindo, tende a repetir também. Nós somos portadores de neurônios de espelho. Então, Neurônios o de nosso espelho. cérebro, ele funciona como um mimetizador. Você aprende mimetizando o comportamento do outro. Quando você chega num berço e tem um bebê e você começa a interagir com essa criança, você muda o timbre de voz, coloca uma emoção ali de socialização. Geralmente você sorri para essa criança. Ela ainda não sabe falar, mas ela olha e sorri para você. Ela não está sorrindo para você, ela está copiando o movimento da sua máscara facial. A gente chama isso de teoria de mente. Então são os neurônios de espelho que nos permitem isso. Tanto é que dentro do espectro autista existem níveis, né? É um gradil, um espectro. E tem pessoas que estando no espectro de maneira muito forte, ela tem muito mais neurônios do que nós. Tanto é que, no geral, são portadores de altas habilidades de hiperfoco. Elas são muito... Ou Messi dentro do esporte, Sim. né? Reza a lenda que ele é portador de autismo. Mas qual é o grande desafio? Eles não têm muito, ou não têm efetivamente, neurônio de espelho. Qual é o grande desafio deles? Socialização. Porque não tem a teoria de mente. Elas não conseguem interpretar a sua máscara facial, não entendem muito metáforas, são muito literais. Então é super importante esse aspecto mesmo do neurônio de espelho. Doutora, eu gosto de acompanhar muito o Cristiano Ronaldo. E ele é incisivo, ele não abre mão das 8 horas de sono dele. Muito A senhora sábio ele. comentou que tem uma relação com a ansiedade também isso. Sim. Qual seria? Olha, quando a gente fala de sono fisiológico, é diferente de sono farmacológico. No sono farmacológico, você desliga a mente. E no sono fisiológico, você coloca a sua mente numa atividade, né? O líquido encéfalo-raquidiano passa filtrando metabólicos, você consolida a memória e aprendizado, você está o tempo todo ali modulando emoções. O sono é importantíssimo. Quando você tem uma boa noite de sono, no outro dia você acorda refeito. O sono é muito regenerativo. Por exemplo, uma pessoa que sai de uma cirurgia muito grave, muito séria, a céu aberto, uma cirurgia de coração, né? Hoje, por mais que tenha muita tecnologia, a grande maioria das cirurgias são robóticas e por furos e mais precisas, mas ainda tem cirurgia a céu aberto. No geral, as pessoas são medicadas e ficam quase que num sonoterapia, né? Mesmo que seja de forma farmacológica, mas o organismo precisa ser regenerado. Então, no sono fisiológico e noturno, nós somos seres circadianos, regidos pelo ciclo das 24 horas. Ah, mas eu sou noturno, eu sou notívago. Não. É difícil o que a gente chama de ser um dormidor curto. Existe, mas é raro. No geral, nós, seres humanos, a gente nasce equipado com o aparelho perceptual dos 5 sentidos. E quem nunca, estando dirigindo, viu um gato ou um cão e os olhos dele se acenderem diante do farol do carro? Sim.
porque eles têm essa competência de ter um olfato, um faro maior, uma audição. Às vezes você está em casa e seu cão levanta as orelhas, a cauda, balança. Como é que ele sabe que o dono está chegando? Porque ele tem, né? A gente não tem isso. Então, o nosso aparelho perceptual dos 5 sentidos, que faz a gente interpretar o mundo e passar pelo nosso filtro emocional, ele é feito para o dia, não para a noite. A noite é para dormir. Então, quando você dorme bem, você está tendo um trabalho ali de consolidação de memória, de aprendizado, de filtragem de metabólicos. Você está fazendo um trabalho, o seu inconsciente está a céu aberto num processamento de intuição, de respostas. Você está elaborando muitas coisas. O sono, ele é imperativo para a saúde. Quando eu falo com os meus pacientes e digo que quero dar uma mão a eles, eu falo que, em primeiro lugar, sono fisiológico e noturno, em segundo lugar, alimentação balanceada, em terceiro lugar, você precisa de atividade física, o corpo ele é todo movimentado, todo articulado, né? O design do nosso corpo é muito preciso. A gente precisa de atividade física, nós fomos feitos para o movimento. Depois você precisa de trabalho e estudo. Ah, mas eu só trabalho. Vai estudar. Vai ler um livro, assistir um filme, ouvir uma música, ao teatro, ao cinema, porque tudo isso é informação. O estudar não é sentar e estudar é Academicamente, aprender algo. aprender algo. Então você precisa, mas eu só estudo, não trabalho. Vá trabalhar, vá desenvolver rotina. Uma criança que aprende o espaço de convivência, né? Ninguém está fazendo favor para ninguém. Se a sua mãe está fazendo o almoço, você pode estar colocando a mesa. Você pode lavar os pratos, você pode tirar o lixo, você pode ajudar de alguma maneira, porque você está compartilhando espaço e convivência. É muito importante isso. E a última coisa é lazer. Nós precisamos do lazer também. E como a sua pergunta é sobre o sono, né? Me estendi. Mas o sono é de suma importância. Quem não dorme bem não tem concentração, tem alto nível de irritabilidade, perde localização espacial, tem tontura. Tanto é que a privação do sono foi usada como tortura na guerra para que a pessoa confessasse tudo, até o que não fez. Então, Confessa sono, mesmo. sim, é de Alguém suma. com Você sono pode comer até mal 2, 3 dias, mas você não pode, não consegue dormir mal 2, 3 dias. Seu cérebro não vai mais processar nada. a sinapse, tudo ali para de funcionar. Exatamente. E doutora, na mão a senhora comentou, o segundo tópico foi alimentação. Sim. O atleta ele tem muita tendência de suplementar tal pela parte física. A alimentação também está correlacionada à parte mental? A resposta é um sonoro sim. Sim, é super importante. Porque você lembra quando o Guga, florianopolitano como eu, jogava tênis e ele comia banana na quadra? Sim. Então, para evitar cãibra, né? Cãibra. Então, tem alimentos que são muito ricos em triptofano, então é muito importante, principalmente também, por exemplo, nozes, banana, chocolate amargo, é super importante, porque no cérebro eles facilitam muito a produção de serotonina, que traz essa condição também do bem-estar, da concentração, do relaxamento. Tudo que tem triptofano causa isso. Então, tem alimentos ricos e promovem essa fabricação de mensageiros químicos, de neurotransmissores, né? Serotonina, GABA, ocitocina, endorfina, super importante para o organismo de um atleta, para concentração, não só do ponto de vista físico, que isso é óbvio que é de suma importância, mas também para o mental, para a saúde mental dele, porque regula muito o humor. E aí trabalha muito na gestão emocional e no controle da ansiedade. Tem mais alguns exemplos de alimentos para o pessoal? É rico, né? O ômega 3, o salmão é muito importante, a sardinha. E como eu falo para você, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, o nutrólogo ou o nutricionista é super importante na vida do atleta. Perfeito, doutora. E para a gente finalizar, doutora, nós falamos muito do alta performance. Só que até ele chegar na alta performance tem as bases. Quando que o pai, o responsável, o tutor, tem que começar a tomar cuidado? Porque uma criança é uma criança, ela está no período de inocência. Aí chega aquela fase de adolescência e tal. Como é que é esse caminho para uma saúde mental saudável daquela criança que pode vir a se tornar um atleta ou não?
Do ponto de vista da saúde mental, contemplando novamente o Janeiro Branco, né, que eu falo para você que a gente está trabalhando aí na prevenção e na promoção, né, prevenção da doença mental e promoção dessa saúde mental. Então a gente tem que ficar controlando isso o tempo todo. Já conversamos aqui que a criança é a base, a construção, aonde se lança o alicerce do psiquismo dela. E nós somos seres emocionais. Depois é que nós nos transformamos em seres racionais. O cérebro, ele é desenvolvido de trás para frente. Então tem o tronco encefálico, que roda um programa, que é um cérebro reptiliano, automático, né? É o sistema nervoso central autônomo. Depois nós temos um cérebro que é o sistema límbico, responsável pelas emoções, que é mais, digamos, mamífero. E por último, que só vai ficar pronto lá pelos 23 anos mais ou menos, é o cérebro sapiens, Homo sapiens, que é o lobo pré-frontal, que é a área mais nobre do cérebro, onde estão ali todas as funções cognitivas, onde está a nossa cognição, que é o que nós falamos anteriormente. A interpretação do mundo, a leitura de cenário, mas principalmente a tomada de decisão. Então a gente tem que agir preventivamente na criança. Isso para qualquer profissão. Hoje a gente percebe o quanto o cuidado psicológico é importante na vida de todo mundo. Existe dentro da neurociência a neurociência da felicidade. Antigamente a gente achava que para estar saudável, né, a gente precisava cuidar muito do corpo e aí a felicidade viria. Hoje a gente sabe que não. Pessoas deprimidas, pessoas que têm sérios traumas que não foram tratados, elas não terão saúde física. Então não é que você precisa estar bem fisicamente para estar saudável. Você precisa estar feliz para estar saudável. Então, dentro do mundo dos atletas, é muito importante o cuidado psicológico no atleta de base. Principalmente se ele chegar à fama, e a gente torce que eles consigam isso, para aprender a administrar, porque a fama, ela flerta direto com o fundo do poço. Emocional, psíquico, psicológico. Ainda mais para aquele jovem que é de comunidade, que ali é a chance dele mudar a vida dele, a vida da família dele e todos aqueles que o cercam. Pois é, mas tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. A gente tem que cuidar. O dinheiro é um meio para o fim. Então, claro que é uma moeda de troca, é um escambo que serve para tudo. O dinheiro, ele compra o conforto, ele compra... Você já viu como esses atletas às vezes querem ter uma vida de ostentação? Não basta ter uma Ferrari, tem que ter uma Ferrari dourada. Não basta ter a Ferrari dourada, tem que ter uma Ferrari onde o câmbio realmente é de ouro. Então vão querendo uma exclusividade. O que será isso? Será que não é uma validação da sua identidade através do valor monetário? Será que não estão querendo comprar algo que o dinheiro não compra? Tem sempre algo dentro de nós que é alimentado pela subjetividade. Por isso que a arte dentro do mundo, por exemplo, você lembra na época da pandemia, o que foi fechado primeiro? O lazer. Lembra que eu falei que o lazer é muito importante? Então você não ia mais a shows, você não tinha mais interação social, as doenças começaram a aparecer ali, porque você foi retirado da socialização do mundo social, das interações sociais e do lazer. E aí muitas vezes a gente se distrai um pouquinho dos nossos problemas, entrando em contato com o problema até do outro e usando a nossa humanidade para oferecer ombro amigo, para ouvir, para falar, para ajudar. É a socialização, é a corrente humana. Então a gente está fechando elos. Quem soltar o elo fica só. E só a gente não chega a lugar nenhum. O atleta não chega a lugar nenhum só. Ele precisa da interação com a equipe dele, principalmente. Então o dinheiro, ele traz um conforto muito grande. Mas a gente tem que entender que existe algo ali que é alimentado pela subjetividade. Então, às vezes, tem pessoas que nos roubam e pessoas que nos devolvem. É muito importante a gente estar com gente que nos devolve. É importante a gente sentar, conversar e celebrar o encontro. E não apenas suportar e tolerar aquela presença que muitas vezes é deletéria. Então, eu peço aos atletas que pensem nos prazeres instantâneos e imediatos
que são, você usou, né? Estamos falando aqui de drogas psicoativas, que muitos atletas foram buscar o que nesse mundo? Tendo dinheiro, tendo fama, tendo nome, sendo alguém tão diferenciado dentro do esporte, porque estavam querendo alimentar algo que nada disso aí alimentava. Então é tão importante o acompanhamento psicológico lá na base. Se eu falei para você que um adulto é só uma criança que cresceu, um atleta de alto nível de performance, ele começa simplesmente com uma criança lá na escolinha, na base. Então é importante cuidar lá. Perfeito. Doutora, eu queria agradecer muito demais a aula e a disponibilidade que a senhora teve em vir aqui hoje, e a gente costuma terminar com a mensagem final. A gente sempre brinca que antigamente a cápsula do tempo era uma cartinha que se escrevia e enterrava. Uhum. Depois de anos e muito tempo, a gente desenterrava e via o que estava ali. Só que com a tecnologia isso mudou. E agora um vídeo no YouTube, um vídeo na internet é a nova cápsula do tempo. Nesse momento a gente costuma separar para uma mensagem final. Se quiser ou não ser relacionado ao tema, é momento livre da senhora. Eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria que todos pensassem o quão importante é a vida subjetiva. Quando a gente fala de psique, estamos falando de alma. Psique é sinônimo de alma. Então, não subestime o valor e a importância do acompanhamento psicológico na vida física de um atleta, porque a pessoa que você é agora e tudo que você faz agora tem um outro seu esperando por você daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Ele ainda não foi apresentado a você, porque você está construindo ele agora, nesse momento. Então, cuide da sua saúde mental, da sua saúde física. O preço da liberdade é eterna vigilância. Vigie seu comportamento de agora, porque a pessoa que está esperando você daqui a 2, 5, 10, 20 anos é você mesmo, e ele vai agradecer o seu comportamento de agora, principalmente a busca da sua saúde mental e física, porque nós somos um conjunto, né? Nós somos um ser biopsíquico, espiritual, mental. É importante a gente cuidar de todas essas camadas do nosso ser. Então busque ajuda para que você possa continuar performando bem daqui a 5, 10, 15 anos. Essa cápsula do tempo irá encontrar você. E é você mesmo que está à sua espera. Com certeza. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi uma alegria estar aqui com você. Vamos com certeza ter outros papos aí, porque o cérebro é uma ferramenta fantástica. Tem muita Exatamente. coisa para a gente poder conversar. Obrigada. Pessoal, queria agradecer muito a todos que acompanharam. Comentem, curtem, compartilhem. Não esqueçam de deixar um comentário qualquer, que isso ajuda muito no engajamento. Tanto a curtida também, que vai ajudar muito no engajamento. Fiquem aguardando que o próximo episódio vai ser também fantástico. Muito obrigado.